a gente pode aproveitar a sua presença para realmente pautas que são mais dentro desse contexto da vida real. Acho que tem uma pergunta que a gente poderia fazer, que é a respeito de algumas coisas que chocaram os jovens, né? A gente vem falando sobre essa questão. A gente vive uma guerra de narrativa. O senhor mesmo falou dentro do debate que a gente está polarizado. Isso é real, né? Só não vai ver isso quem não quer. Mas a gente tem uma guerra de narrativa. E, às vezes, parece que há respostas muito reativas a essa guerra de narrativa. A esquerda se apropriou de pautas que são legítimas de forma ilegítima. E parece que, quando essas pautas aparecem, a resposta é muito mais reativa a essa guerra de narrativa do que propriamente tentar perceber uma sensibilidade para responder essas questões. Então, as próprias questões da pandemia, que eu acho que estão em pauta, mas eu queria entrar nesse eixo de políticas públicas, questão de fome, questão de racismo, questão de assuntos que estão aí acontecendo. E quem está envolvido com projetos sociais, nas trincheiras do mundo por aí, sabe que a fome existe e sabe que o Brasil é um país que tem um quadro de vulnerabilidade muito grande. Eu queria entender um pouco o seu olhar para essa questão, não reativa a essa apropriação ilegítima da esquerda, mas um olhar real acerca do Brasil, que a gente conhece, que está aí na cara de todo mundo. Quer começar com vacina, com racismo? Não, vamos falar. Eu acho que você já levantou a bola. A gente lançou lá as perguntas nas nossas redes sociais. Na caixinha, o que mais veio foi a questão da pandemia. Sim, agora, vamos... a gente está falando sobre essa situação da economia. Assim, se a gente pega um contexto geral, né, presidente? Assim, o Brasil poderia estar num lugar muito pior do que está, economicamente falando, se fosse aderido totalmente o fica em casa, né? Sim. E não tem o fica em casa se puder, né? Aquilo lá nunca existiu. Exatamente. Eu lembro que era fica em casa e ponto final. Vamos deixar claro, então, né? Não, tem que falar, né? Então, agora, sendo que a gente não ficou em casa, nem todo mundo ficou em casa, e lógico, a gente também esperava encontrar aqui um meio termo. Tinha gente que precisava trabalhar mesmo, senão não ia conseguir sobreviver. E talvez uma das coisas que chocaram bastante os nossos jovens evangélicos foram algumas afirmações, algumas reações. O reativo, né? As reações, até porque eu imagino que... Quer dizer, eu não imagino, eu não tenho nem noção da pressão que vocês estavam no meio daquele turbilhão de coisa. E, às vezes, a parte emocional, a gente é ser humano, a gente sabe como que é. Uhum. A gente fala coisas que a gente não quer, mas elas ficam registradas, né? Então, assim, uma das coisas que a gente recebeu bastante aqui era a questão do... Antes de falar da questão das vacinas, sim, eu acho que algumas reações, algumas falas que foram, talvez, vistas como uma coisa muito brusca, muito insensível. O que estava acontecendo nesse momento? Era isso mesmo que o senhor pensa? Tem a maldade do recorte também, eu acho que Exato, pode falar a maldade do recorte, do ar, que era um contexto completamente diferente a conversa. Olha só, a pandemia pegou o mundo todo de surpresa, né? Nós mesmos fomos buscar um pessoal nosso estava em Wuhan, na China, trouxemos para cá uma verdadeira operação de guerra, né? E 2020, quando começou a pandemia para valer, ali, março, foi terrível o negócio, e o mundo ficou com medo, né? Eu confesso que fiquei, mas não me acovardei, né? Imediatamente comecei a estudar o assunto, ver como é que estava o vírus agindo no mundo todo. Março não se falava em vacina. Uhum. Né? Começou a se falar em meados do ano em vacina. E nós fomos tomando as providências no tocante à vacina, também mandando vultosos recursos para estados e municípios. O gasto em 2020 bateu 700 bilhões de reais com a Covid. Só com o combate da Só Covid? com Covid. Tá? Somando tudo, todo o gasto, 720 bilhões de reais. Com auxílio também? Contando tudo. Em março mesmo, abril, começou a história do lockdown. Fica em casa, a economia a gente vê depois. A gente via aí artistas falando, né? Fica em casa. Então, por exemplo, quem tinha emprego público, civil ou militar, pode ficar em casa. Tranquilo. Tá? Quem tinha uma poupança, tudo bem. Mas levantamos imediatamente em torno de 38 milhões de pessoas que vendiam churrasquinho de gato, água no sinal, picolé na arquibancada do futebol, biscoito na praia. Informais, comida, né? do dia. Tá? Exato. Essas pessoas trabalhavam durante o dia para comer à noite. Chamei o ministro da Defesa,
o negócio começou a pegar, né? E nós temos algo chamado GLO, Garantia da Lei e da Ordem. As Forças Armadas têm condições da garantia da lei e da ordem? Resposta: não, sabia que não, mas não. Por quê? 38 milhões de pessoas, em poucas semanas, com fome, vão às ruas e vão fazer o que nunca pensavam que iam fazer. Pessoas de bem, mas com fome para alimentar teus filhos, ia ter saque para o mercado, ia ter uma Isso é um baderna. caos, né? Ia ter um Total. caos no Brasil. Tá? Então, a equipe econômica, a Caixa Econômica, auxílio emergencial. Então, R$600. O pessoal fala que o Bolsonaro ofereceu 200. Eu sei como é que é o parlamento. A discussão começou com 200. O Congresso, a Câmara dos Deputados, fechou em 500. O último lance, quem deu foi o meu líder do governo, é o deputado Major Vitor Hugo, em R$600. Isso representava por mês um endividamento de 50 bilhões de reais. Bem, foram 5 meses de 600, depois mais 4 de 300, porque a gente não estava aguentando, a dívida ia ficar tão grande que você ia quebrar o Brasil. Não era maldade nossa, mas vencemos 2020.